Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo ao Em Comum Podcast, mais um programa aqui. Meu nome é Anderson Veiga, esse é Edmar Chaves e hoje o meu convidado aqui é uma pessoa muito especial para mim. Não falei para ele que ia falar isso não, mas é uma oportunidade de deixar a pessoa sem graça, né? A gente aproveita. Não, Deixa ele é muito pra especial agora. para mim porque é um pastor que se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, hoje eu tenho a maturidade que eu tenho, eu devo muito disso a ele, entendeu? A Bíblia diz que nós somos barro, né, nas mãos do olheiro, mas o Senhor usa, né, as pessoas, e uma dessas mãos foi a mão do meu convidado de hoje, Rogério Ferreira da Silva, que não é parente do Ivan Ferreira. É isso aí, é bom não deixar é parente, isso claro. entendeu? Nada contra você, Ivan. Hoje vai falar um pouco com a gente sobre o papel do homem, o homem de verdade, o papel do homem na família, o papel do homem na sociedade e sobre uma característica que o homem precisa e deve ter, que é coragem. Rogério, seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, ver o Anderson e Edmar. Amém. Acho que eu conheço o Anderson aí há uns 30 anos, pelo Não menos. precisa falar, não precisa Né? falar quanto tempo não. Pegou no colo, trocou fralda. Denuncia logo, entendeu? Edmar, eu acho que é uns 20, né, Edmar? Já tem esse período aí que eu tô aqui no sítio. Você é um 23 pouco anos, menos, 24 anos. Rapaz, é um prazer para mim estar aqui com vocês, podermos ter juntos esse papo aqui. E eu espero que seja edificante, né? Com Já certeza. peço a você aí que, se estiver nos assistindo, sabe, que você compartilhe, dê um likezinho se você gostou. Amém. Se você tiver alguma observação para fazer, entra lá também, deixa a Pode sua deixar um observação, comentário. deixa o teu comentário. Né? O nosso desejo é poder cooperar com a família, cooperar com a nossa sociedade, cooperar para que o nosso Deus seja glorificado. Né? E o Ivan Ferreira, nós não somos parentes, mas somos irmãos. É isso aí. É verdade. E temos a graça aí de termos um Ferreira. sobrenome parecido aí, Vai não que tem, né, Ferreira. um parentesco muito Pode distante, ser. né? Mas, Rogério, são quantos anos de ministério já? Ei, rapaz. É. Aí, Tocou na minha idade, então eu vou tocar, né? Agora é minha vez. Então, eu, na verdade, quando eu me converti, isso foi em 87, não sei nem se você já era nascido. Quando eu me converti em 87, né, eu tinha que fazer uma confissão de fé. Né? Eu me converti e quando eu decidi que eu ia entregar a minha vida a Jesus, né, ali eu já tinha na minha cabeça que eu precisava ser alguém comprometido com o Evangelho, comprometido com Jesus. Então, na minha confissão de fé, eu já declarei que eu queria ser um pastor, sabe? Que eu queria viver para a obra. E a gente faz algumas orações que depois eu fico assim, meu Deus. Né? Mas eu fiz algumas orações ao Senhor, onde eu dizia a Ele que eu queria que a minha vida fosse consumida no reino dEle, fosse gasta para a glória dEle. E aí eu acho que Deus foi começando a pegar esse barro aqui e começar a fazer algo, né? Às vezes ele quebra, né? Refaz. E aí refaz, e a gente segue nesse processo aí pedindo a Deus graça para alcançarmos o propósito, né? E vale a pena falar uma coisa, porque assim, às vezes quando a gente fala pastor, né, talvez no imaginário da maioria das pessoas seja aquele homem na frente, atrás de um púlpito, na frente de um monte de gente falando só sermões, né? Mas o pastoreio, na verdade, né, o pastoreio bíblico lá, né, assim, o sentido da palavra, né, que é o pastor de ovelhas, né, e da onde veio essa palavra, é da pessoa que cuida, né? E você viveu esse pastoreio de cuidar de pessoas, não somente sermões aos domingos ou outros dias, mas cuidar de pessoas especificamente, assim, eu acredito que Deus te deu um intensivão aí de cuidar de casais, né? Especificamente, né? Um bom tempo, né? Na verdade, o que acontece? A família é algo que sempre traz para mim uma carga, sabe?
né? Principalmente por causa dos ataques que a família tem sofrido nos dias que nós temos vivido, né? Eu não me considero uma pessoa velha, né, idosa. Eu tenho 51 anos, é uma boa ideia. Mas o que acontece? Da minha juventude para cá, eu olho como a nossa sociedade ela foi transformada. E não foi uma transformação boa, muito pelo contrário, né? Nós estamos hoje vivendo um tempo que é até bíblico, né? Paulo, né, ele escrevendo, ele diz que os últimos dias seriam tempos difíceis, Sim. né? E nós estamos vivendo tempos difíceis, entendeu? Não, é interessante você falar isso, que a gente recebeu aqui um psicólogo, mestre em psicologia, e estava falando de um estudo que teve, acho que se não me engano na Europa, que comprovou que a geração de hoje emburreceu em comparação à nossa geração. Que ele falou que normalmente você vê um avanço, né, intelectual conforme vai passando as gerações. Mas não, no estudo mostrou que a geração atual ela emburreceu. Então, assim, você está falando, né? Não é só simplesmente uma coisa de estudo, mas existe uma carga espiritual também nisso aí, né? O meu filho, ele comenta muito sobre isso comigo, né? E ele fala assim, não, pai, no ano que eu nasci, eu ainda tô, né? Vai sair da geração Z, não é geração Z, não. Dentro de uma geração ainda que pensava mais, que era mais centrada, né? Agora, a geração que veio depois de mim, esse meu filho falando, e ele vai dizendo assim, são pessoas que hoje nós temos pessoas que são analfabetas funcionais, sabe? Pessoas, às vezes, que até têm um diploma de faculdade, mas, às vezes, para fazer um cálculo simples, precisa de um celular, precisa de alguma coisa. Se você perguntar sobre um lugar, sobre a capital de um país ou de um determinado estado, não conhece nada. Você vai perguntar sobre história, também não conhece nada. Você vai vendo, assim, uma geração muito antenada para muita coisa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, muito vazia, muito superficial, sem profundidade, sem conhecimento mais profundo. E, às vezes, até por esse motivo também, por ser um conhecimento muito superficial, às vezes tem muito conhecimento, oceano. Tem acesso a muita coisa, conhece mas pouco profundidade de muito, né? Conhece pouco de muito. Até por esse motivo, assim, por falta de profundidade acerca de determinados assuntos, é levado por vários movimentos que existem hoje, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, às vezes surge um determinado movimento e você vê uma juventude ali aguerrida, tal, fazendo, e se você perguntar por que você está aqui, realmente ela não sabe dizer para você por quê. Mas está ali, está na onda, está no mover, não sabe por quê. Então parece que é uma geração que não conhece o propósito da sua existência, né? Falando sobre essa questão, né, entrando na questão familiar propriamente dito, hoje nós vivemos um momento onde a família ela tem sido descaracterizada, né? A família tradicional, vamos dizer assim, para ser mais específico, né? A família que a Bíblia diz para nós como deveria ser. A família que Deus criou, né? A família tradicional. Essa família tem sido descaracterizada e muitas outras formas de ajuntamento, né, entre pessoas tem sido chamado hoje de família, né? Tem sido chamado hoje de família. Mas isso, na verdade, acaba trazendo danos para a nossa sociedade, danos às pessoas, né? E a gente tem hoje mulheres que não querem exercer o seu papel de mulher, né? Nós temos um movimento feminista hoje, onde a mulher que quer ser mulher ela é tida como uma pessoa retrógrada, errada, né? Antiquada, né? A gente tem hoje um papel do homem, né, especificamente, onde parece que o fato de você ter nascido homem parece que já está errado, né? E não é assim, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e os dois juntos é que podem fazer com que o propósito eterno de Deus ele aconteça. Em algum ponto, né, Rogério, parece que se criou uma competição, né?
de quem é melhor, né? Qual gênero é melhor, né? O homem é melhor? Não, porque o homem tem mais oportunidade, não, porque o homem é isso. Não, agora é a mulher, não, porque a mulher... Então, assim, a Bíblia em nenhum momento fala de melhor, de pior, fala de número 1, número 2. A Bíblia, ela coloca ali especificidades, né? O homem, ele foi feito para isso, ele é o cabeça. A mulher foi feita para isso, mas em nenhum momento fala que o homem é maior que a mulher ou a mulher é maior que o homem. Fala que o homem veio primeiro. Mas isso não quer dizer, significa ser maior ou melhor. Ambos são criação de Deus, vieram da mesma fonte. Você está certo, Anderson. Não existe essa questão de ser maior ou melhor. Existe papéis, funções específicas. Você está entendendo? E características específicas, porque o homem ele é diferente da mulher. Sim. Né? E, na verdade, o plano de Deus é algo maravilhoso. Eu trabalhar louvo a Deus por ele ter criado a mulher. a completar o homem, né? Exatamente! Duas peças que se tornam uma. Exatamente, isso é algo maravilhoso. A minha mulher, a minha esposinha, né? Até mandar um beijão para ela aqui. E dizer, Simone, tô apaixonado por ti, minha filha. Estou aqui no Rio, mas estou cheio de saudade. Né? Um beijo também aí para os meus filhos, Ágata, Vitor e Pedro, que eu amo demais, são os tesouros que Deus me deu. Mas, voltando a falar, né, a minha esposa, ela tem o que eu não tenho. Ela tem uma sensibilidade para determinadas coisas que eu não tenho. Né? Então, ela verdadeiramente ela me completa, porque ela tem o que eu não tenho. Você está entendendo? Assim como também eu tenho o que ela não tem. Sim. E assim, juntos, né? Um vai completando o outro. Essa diferença que supre a necessidade de ambos, né? Um supre a necessidade do outro. Exatamente. A sensibilidade que o homem não tem, a mulher tem. É isso mesmo. E a força que o homem tem, a mulher não tem. Não, exatamente. Não é uma coisa subjetiva. Deus já fez de propósito. É biológico. É biológico. É maravilhoso. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Nosso pai, ele é maravilhoso. Tá perfeito. Ele quando ele planejou isso, né? E ele viu que o homem estava só e ele disse, foi a primeira vez que ele disse, não é bom, né? Não é bom, porque tudo que Deus foi fazendo é bom, é bom, é bom, é bom. E viu Deus que era bom, mas quando chega nessa parte ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe-ei, né? Vou completá-lo. Uma adjuntora, uma ajudadora, né? Que ele seja idônea. E assim é algo maravilhoso. E eu vou falar uma coisa para você, né? Deus colocou tanta beleza na mulher, né? Não é verdade? Você olha assim, nossa. Tanto que Adão, quando acordou do soninho ali, nem reclamou, né? Nem reclamou, né? Só agradeceu. Só recebeu o presente. Ô, papai, tu é bom demais. Bom, né? Mas hoje, essa família ela tem sido atacada, né? E muitas vezes, né, a mulher, que eu estava dizendo para aqui, a mulher que hoje ela quer ser mulher. Uma vez a minha esposa ela foi entrevistada numa pesquisa dessa do IBGE, sabe? No meio da rua, né? No meio da rua. E ela foi entrevistada ali, nome e tal, e quantos anos e tal, não sei o quê. Aí fizeram a seguinte pergunta para minha esposa: profissão. Aí a minha esposa respondeu: eu sou do lar. Aí o entrevistador olhou para ela e disse assim, você não tem nenhum objetivo na vida, não? Caramba. A minha esposa, ela tem um objetivo na vida. Ela tem. E é cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, sermos uma família, sabe? Hoje, pela graça de Deus, eu me alegro porque o Senhor... Ele botou a mão dele e abençoou, nós conseguimos já formar 2 filhos nossos, sabe? Nenhum deles se envolveram com drogas, todos eles estão caminhando com Cristo. E isso daí é um objetivo na vida. Sim. Ela escolheu isso como objetivo. Ela escolheu. Tem esse direito, né? E graças a Deus. Porque e não hoje... se arrepende. Não, com certeza não. Quantos têm outros objetivos e se arrependem? Eu acho que a grande questão é que parece que esse tipo de escolha ofende uma
uma classe de mulheres que trabalham, entendeu? Como se a mulher que escolhe ser do lar se sentisse superior. E em nenhum momento isso é verdade. Mas parece que no fato de uma mulher falar, não, eu sou do lar, a que trabalha se sente ofendida por algum motivo. Eu diria para você, sabe, o Anderson, e a gente vai entrar agora num assunto talvez um pouquinho mais profundo do que isso, né? A Bíblia declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sabe? Dinheiro também é poder, nesse sentido, você está entendendo? Você vê que os poderosos, sabe, normalmente são pessoas que têm dinheiro e acham que o dinheiro é poder, e algumas delas fazem do dinheiro o seu Deus, não é verdade? Nós vivemos num mundo que existe muito interesses de poder, de dinheiro, né? Eu diria para você assim que hoje, né, o empoderamento da mulher, esses movimentos que existem hoje, até movimento feminista, né, são interesses de poder, né? Uma pessoa hoje que não tem filhos, ela é mais produtiva. Você está entendendo? Quando uma pessoa não tem filhos. A gente vive hoje também um interesse real, onde hoje se busca um controle populacional para que se diminua a população do planeta. No nosso país hoje, nós já vivemos um momento hoje de diminuição da população brasileira. Sim. Embora a gente continue crescendo, mas o ritmo nosso de crescimento ele já é menor e em poucos anos nós vamos começar a retroceder. A sociedade vai ficar cada vez mais velha. Por quê? Sim. Hoje, de cada dois brasileiros hoje, um homem e uma mulher, você está entendendo? Nós estamos gerando em torno de 1,5. Porque as pessoas hoje não querem mais ter filhos. E são animadas a não ter filhos, né? E isso tudo é um jogo de interesses, de poder, de fazer com que as pessoas sejam mais produtivas. E se você não tem família, não tem nada que te prenda. Você está entendendo? Então você se torna mais produtivo. Você está entendendo? Então são bandeiras que vão sendo levantadas, mas que há um grande interesse por trás, que é financeiro e fazer com que as pessoas sejam mais produtivas. E tem-se a ideia de que uma mulher que não está trabalhando, que está em casa cuidando dos seus filhos, que ela não é produtiva. Você está entendendo? Então hoje nós temos corporações, nós temos até igrejas que animam os seus pastores a não ter filhos. É quase que Você entendeu? um modelo romano, né, de igreja. Por quê? Né? Porque exatamente, você está certo. Mas por que hoje? Eu não estou falando da igreja de Roma, não. Estou falando de igrejas atuais. Mas a motivação era a mesma, né? É de riquezas. Mas hoje, aqui no nosso país, nós temos igrejas, né? Nós temos denominações que defendem que os seus pastores não tenham filhos, porque eles se tornam muito mais produtivos, não tem que levar filho para o hospital, não tem que dar atenção para o filho, eles se tornam muito mais produtivos, entendeu? Então, você vê que a gente parece que a gente vive dentro de uma máquina, onde nós somos peças nessa máquina e ela precisa trabalhar para gerar riqueza, gerar recursos, E às vezes a gente perde o melhor da vida, né? Nós somos seres humanos, né? E uma família é algo tão belo, algo tão maravilhoso, né? Você poder curtir sua esposa, seus filhos, né? E educá-los, né? E viver aqueles momentos maravilhosos em família. E isso tem sido subtraído da nossa sociedade hoje. Entendeu? Verdade. E assim, o interessante, né, que agora falando um pouquinho do nosso assunto-alvo, né? O homem, né? Que a responsabilidade diante de Deus é sempre do homem. Né? A gente vê movimento feminista e questões um pouco estranhas, a mídia focando muito no que diz respeito a família, não é bem aquilo que foi ensinado pelos antigos, a família pode ser qualquer ajuntamento, mas independente de tudo, o papel do homem é o que vai definir realmente ali o núcleo familiar ou não, né? Você está certo. Eu vou dizer uma coisa para você.
Eu diria para você que o homem tem sido hoje o principal alvo de ataque, de desconstrução. Você entende? Existe a questão da desconstrução da mulher, né? No sentido de incentivar a mulher a não querer ser mãe, a não querer ter filhos, né? A ela buscar um sucesso profissional. Existe isso, entende? Mas a questão do homem parece que ela é ainda mais forte. E eu vou dizer para você, assim, para mim, por que isso acontece, como isso funciona, né? E eu falo isso para você, Anderson, você me conhece, né? Eu me converti em 87, que nem eu falei, né? E comecei a cuidar de pessoas já a partir dos anos 90, ali no início dos anos 90, comecei a cuidar de pessoas, comecei a cuidar de gente, né? Discipulando algumas pessoas, né? Cuidando de alguns irmãos. E em 2003 eu recebi a imposição de mãos como pastor e a gente vem, né, trabalhando com famílias, com pessoas, né, praticamente desde quando eu me converti, né? Mas as minhas observações, elas têm me levado a ver o quê? Que o homem, ele tem sofrido essas coisas, parte por um fator histórico, né? Nós somos de uma sociedade patriarcal, né? Onde muitas vezes a autoridade do homem, ela era um autoritarismo. É imposta. Você está entendendo? E o homem, ele era como o dono da mulher, dos filhos, né? Isso acontecia lá atrás, é verdade. A gente não tem como negar isso, não é? Mas nós somos pessoas tendentes também a extremos e a sairmos de um polo para irmos para o outro. Então, como nós tínhamos lá atrás um homem que muitas vezes maltratava a mulher, maltratava os filhos, nós tínhamos lá atrás um homem autoritário, você está entendendo? Isso foi começando a ser atacado de uma forma muito forte. E, de fato, o autoritarismo não é sinônimo de autoridade. O fato do homem ter autoridade, dele ser autoridade dentro do seu lar, dentro da sua casa, não significa que ele tem que ser autoritário. Você está entendendo? Na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, você vai ver que a autoridade, na verdade, ela deve ser servo. Jesus, ele diz assim, que aquele que é o maior seja o que sirva. Se cada homem pudesse olhar para a sua família como um servo da sua esposa e dos seus filhos, como alguém que está ali para cuidar, proteger, para amparar, para direcionar, para apontar um caminho, você está entendendo? Mas um servo da sua esposa e dos seus filhos. Porque nós, interessante, né? Nós estamos numa sociedade onde nós temos nossos governantes, né? Os nossos governantes, Jesus fala sobre isso, dos governantes que eles exercem autoridade, mas Jesus fala, ó, entre vocês não será assim. Sim. Aquele que quiser ser o maior, seja o que serve, aquele que sirva, né? Então, Deus colocou o homem numa função de governo dentro da sua casa. Deus colocou um homem numa posição de autoridade dentro da sua casa. Mas essa posição de governo e de autoridade não é para que o homem seja autoritário, mas é para que ele seja um servo, seja um pastor da sua casa, um pastor do seu lar, um pastor da sua esposa, dos seus filhos. Você está entendendo? Só que, voltando um pouquinho, né? O homem, ele se tornou autoritário, né? E esse autoritarismo começou a ser combatido de forma intensa, né? E não trouxe o homem para a posição que ele deveria estar, mas levou ele, muitas vezes, para uma posição completamente contrária. E aí eu digo para você que a posição totalmente contrária também está errada. Assim como o autoritarismo está errado, hoje a omissão, sabe? A falta que o homem faz de ocupar o seu papel também é algo ruim. Na verdade, eu diria para você que é tão ruim quanto, se não for pior. Você está entendendo? Existem hoje dados estatísticos, não sei se vocês
Já ouviram falar disso? Mas a nossa população carcerária, existem estatísticas que mostram que 70% da população carcerária são de pessoas que foram criadas sem a figura masculina, de um pai. Você entende? Isso tanto para homens quanto para mulheres, sem a figura de um pai. Ou às vezes, quando tinha a figura de um pai envolvido no tráfico, nas drogas, na prostituição, coisa errada. Você está entendendo? Mas um pai que fosse pai, 70% da população carcerária do nosso país são de pessoas nessa condição, que foram criadas apenas pela mãe ou foram criados pelos avós, sem a figura masculina. Ali, sabe, sendo esse servo, sendo esse pastor, sendo essa pessoa que governa para servir, para cuidar. Porque assim, é um conceito bem contraditório, né? Porque assim, eu não tenho que ser autoritário, tenho que ser difícil, servo, né? tenho que ser servo da minha família, mas eu tenho que ser servo, mas não um servo permissivo, não fechar os olhos, não, vou servir, faz isso então, não vou fazer então, vai para lá, não vou, porque eu sou servo. Então assim, é uma coisa um pouco contraditória, né? É onde tem que estar tudo debaixo ali da orientação de Deus, né? Tudo Um debaixo. equilíbrio, né? Fala de equilíbrio. A Bíblia fala de... eu lembro de duas passagens, né? Fala de José ser forte e corajoso. Né? Tem uma passagem que Deus fala, se não me engano, para Davi, né? Que ele precisa ser homem, né? Ser homem para o homem, às vezes, é complicado dentro dessa linha que você está falando, que precisa de um equilíbrio para você não ultrapassar essa linha do autoritarismo, né? E também você não cair para uma linha de omissão, porque tem muitos maridos que desistem das suas esposas, porque o cara, de repente, ele tentou, né? Não, vamos lá, é assim, e a esposa acaba batendo de frente com ele. E às vezes, por conta desse complexo todo de que teve um pai autoritário que batia na mãe, às vezes o cara desiste, né? E desiste da família e a esposa acaba mandando na casa. E em muitos casos os maridos até abandonam suas famílias, né? Ah, já tentei de tudo, ela não me Ou ouve. desiste do papel dele, né? Isso, permanece, acaba desistindo. Permanece, mas Desiste de assumir. Por isso que a Bíblia é fantástica, ela te leva a um equilíbrio, né? De que quando você está nessa situação, é você meditar na palavra e buscar, né? Porque esse equilíbrio está na própria figura de Jesus. Jesus sabia lidar muito bem com a autoridade que ele tinha e sem ser autoritário. Jesus ele não impunha nada para ninguém, né? Ele ia com mansidão, confrontava, olhava no olho, dizia não quando não era para dizer não, dizia sim quando era para dizer sim. Então tinha esse equilíbrio. E quando a gente busca no Espírito Santo e na figura de Jesus esse equilíbrio, a gente consegue, né? Deus vai falando com a gente, vai te dando graça para você saber o teu limite, até de pedir perdão na hora que tem que pedir, como homem, que muitos homens não têm coragem de pedir perdão às esposas, muito menos aos filhos também. você estava falando de desconstrução do homem. E às vezes a pessoa está ouvindo e tal, um ímpio não vai entender. Uma pessoa que não professa a fé cristã não vai entender essa conversa. Vai achar tudo um absurdo, né? E, na verdade, muita gente que é cristã também vai achar também absurdo. Mas você falando de desconstrução do homem, a pessoa que ouve isso fala, poxa, eu não posso ser autoritário, mas, de repente, se eu afrouxar muito, caramba, eu vou afrouxar demais, e a pessoa fica naquela... A autoridade, compreender a autoridade é algo bem difícil, porque é algo que é muito ligado com o propósito, né? É muito ligado com você saber quem é você diante de Deus, aquilo que Deus fez você, como Deus fez você, e não uma necessidade de demonstrar ou ser aprovado como autoridade, ou demonstrar poder porque sou autoridade, aí vai para o autoritarismo. Então, assim, é complicado. Deixa eu tentar ajudar o nosso pessoal aí que está nos ouvindo, né? O que eu quero dizer, existem algumas coisas importantes que a gente precisa observar, até para chegarmos nesse equilíbrio de exercer a autoridade sem o autoritarismo, de sermos um servo e exercermos a autoridade. Você trabalha, por exemplo, nós temos o governo do nosso país, né? O governo do nosso país, né, deveria ser assim,
né? Eles são nossos servos. Eles trabalham para o nosso bem-estar. Eles trabalham para que nós tenhamos direito à saúde, eles trabalham para que nossos filhos tenham boa educação, eles trabalham para que as ruas estejam boas, bem asfaltadas. Você está entendendo? O homem, dentro do seu lar, né, ele é um servo da sua família e ele trabalha para o bem da sua família. Então, a coisa ela não é assim tão difícil quanto a gente imagina. Porque você vai dizer sim quando você, buscando a direção de Deus, entende que aquilo é bom. Então você vai dizer sim. E você vai dizer não quando você também, debaixo dessa busca da direção de Deus, né? Porque a Bíblia declara que o homem é o cabeça da mulher, mas que Cristo é o cabeça do homem, né? É importante a gente Muita gente para por aí, ressaltar né? isso. Cristo, né? A gente precisa buscar o governo de Cristo sobre nós. Né? E debaixo desse governo de Cristo, a gente vai querer servir a nossa família da melhor forma. Então nós vamos, assim, eu vou dizer sim quando eu entendo que aquilo vai cooperar com meu filho, vai cooperar com a minha esposa, que aquilo vai ser bom para eles. Porque todo homem ele deve ser o pastor do seu lar, ele deve ser o pastor da sua casa. Então ele vai ter que conduzir a sua família. Você está entendendo? E aí ele não vai conduzir de uma forma egoísta, pensando naquilo que é bom para ele, mas ele vai conduzir a sua família pensando naquilo que é bom para sua esposa, para os seus filhos e principalmente que é a vontade de Deus. Ele vai conduzir os seus filhos, sua esposa à vontade de Deus. Eu acho que aí a gente entra num ponto muito bacana, né? Porque você falou de duas coisas. Primeiro, o homem entender o propósito dele, né? No casamento, na família, porque eu acredito que tudo é cada um entender seu lugar, aquilo que a gente estava falando antes, né? Melhor, pior, mas cada um foi criado para uma determinada função, para se encaixar num lugar. E quando o homem ele não tem esse propósito definido, isso acaba transmitindo na forma que ele trata também a mulher e os filhos. Porque para onde que aquilo vai chegar? Ele não tem. Onde você quer chegar com a sua família? Muita gente não sabe responder essa pergunta. Entendeu? Mas não, cara, meus filhos cresçam, tem o emprego dele, ganham dinheiro, tá, e você e sua esposa. Então, quando a pessoa não tem esse propósito de eu me entendo como cabeça, mas que você falou, né? É em prol da minha família. As decisões é em prol da minha família. Às vezes, o homem, como é muito mais prático que a mulher é completamente emocional, eu acredito que a decisão é muito mais fácil de ser tomada pelo homem em algumas situações. Porque o homem olha, não, 1 mais 1 é 2. A mulher vai pensar emocionalmente, às vezes algumas decisões precisam ser emocionais, mas a boa parte delas não, tem que ser bem racional. Mas é onde entra essa pergunta, né? Mas ele está levando, você falou de conduzir, né? Está conduzindo para onde? Será que tem essa clareza? Meu. Uma coisa importante aí, bom você ter tocado nesse assunto, Anderson, é que nós vivemos, né, a nossa vida ela é para a glória de Deus. Né? Ela é para a glória de Deus. Você quer ver seus filhos e sua esposa bem? Leve eles à vontade de Deus, conduza eles para a vontade de Deus. Porque é na vontade de Deus que é a plenitude. A Bíblia declara que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fora da vontade de Deus, você não vai ser pleno, você não vai ser feliz. Fora da vontade de Deus existe um grande vazio. Eu estou ressaltando esse ponto, sabe? Porque você pode assim, não, eu vou viver então para fazer a minha família feliz, a minha família bem. E você pode levar ela nessa busca da felicidade da sua filha para fora do propósito de Deus. Para longe daquilo que Deus tem para ela. E elas podem, por exemplo, fazer viagens, alcançar muitas coisas, e no final, porque sem Jesus, esses dias eu conversava com alguns irmãos, né, e eu lembrava da igreja de Laodiceia, né, a carta de Apocalipse escrita à igreja de Laodiceia. Nessa carta é interessante, porque num dado momento ali, Jesus estava falando com João, né, sobre a igreja de Laodiceia, e ele diz assim, você não vê que você é cego, pobre, nu, miserável e infeliz? É interessante, ele fala de cinco situações que havia naquela igreja. Era
pobre, cego, nu, miserável Infeliz. e infeliz. Né? E você vai continuando a ler o texto, e aí o texto continua e diz assim, ó, aconselho-te que compre de mim colírio para poderes enxergar, ouro de mim para te enriquecer, roupas para cobrir a vergonha da tua nudez. E aí ele diz assim, no finalzinho, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quando você olha para essa situação, e Jesus está do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar, significa que ele está do lado de fora. Sim. Quando Jesus está do lado de fora, Anderson, nós somos pobre, cego, nu, infeliz, miserável. Quando Jesus está de fora. Quando Jesus está dentro, aí não. Aí não. Aí eu sou rico, porque ele é o nosso maior tesouro. Quando Jesus está dentro, aí não, aí sim eu sou verdadeiramente feliz. Ele colocou o coração dele na minha miséria. E hoje eu não sou mais um miserável, não, eu sou agraciado por ele. Você está entendendo? Então, é importante a gente entender o seguinte, que todo homem ele deve buscar e entender isso, que a felicidade da sua família não está na viagem, não está nos bens que possui, não está nisso. Ele deve trabalhar, é claro, para sustentar a sua família, para poder oferecer para a sua família boas condições, mas a principal coisa que ele precisa levar a sua família, para onde ele precisa conduzir a sua família, é para Cristo. Porque só lá, verdadeiramente, eles vão ser plenos. Agora, quando a gente fala da desconstrução, o homem ele deixou de exercer esse papel protagonista de um servo, mas é um papel protagonista. Uhum. Muitas vezes ele, que nem a gente falou no início lá, né? Quais as causas disso, né? Por que o homem deixou de ser... Bom, primeiro, lá atrás o homem era um autoritário. Então, né, meu pai espancava a minha mãe, meu pai me espancava, meu pai fazia, e eu não vou fazer isso com meu filho, eu não vou fazer assim, fazer assado, fazer desse jeito, fazer daquele jeito, e a gente vai mudando ali, né? Vai para o outro extremo, como você Aí a falou. gente vai para um outro extremo. Passa a mão na cabeça dos filhos. E aí a gente pega e muitas vezes, aí entra um outro problema também, sabe o que é? Às vezes a gente quer ficar numa posição confortável. Você está entendendo? A gente não quer se aborrecer. E aí a gente deixa a mulher fazer o que quiser. Evitar o atrito, né? Evitar o atrito. Às vezes, né, até pensando, né, no logo mais, né? Sim, é verdade. Às é vezes verdade. até pensando no logo mais. Sim. Não, se eu tiver algum atrito aqui, logo Já era, mais, acabou. logo mais não vai dar bom, né? Vai ser difícil logo mais. Então, pensando no logo mais, não, deixa ela fazer o que ela quiser, deixa a coisa... E, às vezes, o homem ele vai pegando e assumindo esse papel. Muitas vezes também influenciado pela sociedade, pela mídia hoje, que bate forte. Sim. Você está entendendo? Nesse papel, onde quer estabelecer uma igualdade, e inclusive de papéis, né? Eu tenho plena convicção de que o homem não é melhor do que a mulher, nem maior do que a mulher. Mas eu também tenho plena convicção de que nossos papéis não são iguais. Sim. De que a mulher ela tem um papel e o homem tem o seu papel. Isso não tem a ver com ser melhor ou pior. Mas hoje a nossa sociedade quer que haja uma igualdade. Então é comum você ver hoje mulheres dividindo as despesas da casa, né? Você vai ver, às vezes, casais que vão ao restaurante e dividem a conta, né? E, infelizmente, isso não é uma família, né? Não é uma família na sua plenitude. Deixa eu corrigir aqui o que eu estou falando. Não é uma família na plenitude, porque na plenitude, né, Deus nos chama para sermos um, né? Então, sermos um, não tem meu nem seu, é nosso. São nossos filhos, não é meu filho, não é teu filho. São nossos filhos, é a nossa casa, é nosso carro, sabe? São os nossos projetos, né? Deus nos fez um. Você casou, você se tornou uma só pessoa com a pessoa com quem você se casou.
Então, a coisa ela vai por aí. Então, hoje, o homem ele tem sido atacado dessa forma e a mentalidade ela precisa mudar. Hoje nós temos criado também uma sociedade de homens fracos. Fracos. Você está entendendo? Homens, como é que eu posso dizer assim para você? Que não sabem decidir, não têm poder de decisão. Isso também, Rogério, não seria... por isso que eu falei aqui da questão de um homem ele ir para um extremo e para o outro, e deixar a mulher dormir na casa. Às vezes ele está tentando ali, está se esforçando, mas a mulher resiste ele e o cara acaba desistindo. Aí se torna um homem fraco, porque ele desistiu, ele tentou, desistiu. Mas às vezes também por causa de referência, né? A Bíblia fala que os jovens têm que aprender com os mais velhos e às vezes eles não têm referência e às vezes ele não tem onde buscar. Não tem uma espiritualidade, não tem uma comunhão com Deus, não busca na palavra o que a palavra dá. Eu sei que pode ser, a gente está falando aqui de um assunto espiritual, mas nós somos cristãos. E quando o cara não encontra um exemplo, o pastor dele não é um exemplo, prático, né? É fraco, porque tem muita gente que está maquiada lá bonitinho, é excelente lá na frente, a liderança dele é fraca, dentro de casa você vê a família por detrás do ministério dele toda destruída, ele não tem referência. Ele não encontra referência. Olha para trás, o pai foi um péssimo pai. Os tios, de repente, encontram lá longe, mas está tão distante que ele não tem contato para ele encontrar força, para ele ser firme. Eu acho que falta para o homem essa questão de saber ser firme. Por isso que eu falei, se você olhar para Jesus, você vai aprender a ser firme, porque Jesus soube ser homem. Ele era Deus, mas era homem, e era firme. E essa firmeza que às vezes que eu vejo que falta na igreja. A gente chama aqui, às vezes, o cara de borracha fraca. O cara não sabe ser firme, ele não sabe limites. Se ele tentar ser firme, ele acaba sendo autoritário. Ele não sabe, não, ele sabe falar num tom tranquilo, às vezes até pode se alterar, mas ele também lá é humilde, também, isso é aprender com Jesus, ser humilde. Ele falou, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. É o cara aprender a ser humilde. Amor, eu gritei com você, mas o que eu falei com você aqui é isso aqui. O cara volta atrás, porque ele não tá livre de excessos, né? Então, essa firmeza que eu vejo hoje, que falta para muitos homens, principalmente os jovens, né? A gente espera que o homem ele vai ficando mais maduro e ele vai aprendendo, né? Vai crescendo, tanto quanto a mulher também. Mas esse equilíbrio, como é que você poderia ajudar os jovens, aos casais recém-casados aí, e até aquele casal que está aí já um bom tempo aí batalhando, o homem a ser firme. Ele saber ser firme com equilíbrio, né? Eu entendi o que você está dizendo. Eu diria assim, né? É o chamado para ser homem. Isso aí. Né? Ser homem. Encontrar esse equilíbrio, né? O que acontece, Edmar, você tocou num ponto interessante. Eu sou filho de um pai alcoólatra, né? Eu não sei o que é ter tido na vida uma conversa sequer com meu pai. Eu sou resultado disso. Praticamente quem me criou foi a minha mãe. O meu pai vivia embriagado, ele já chegava do trabalho em casa embriagado. Essa era a minha realidade, né? E interessante, porque eu fui o primeiro na minha família, né? Então, a conhecer a Jesus, né? Eu tinha tudo, o Edmar, para andar exatamente nos passos do meu pai. Eu fui criado numa comunidade aqui embaixo, você deve conhecer, né? A Coreia. Eu cresci lá também. Eu fui criado ali embaixo. Somos da mesma área. E então, a minha vida ali na Coreia, já ali com 12, 13, 14 anos, era porta de boteco, né? Jogar, tocar pagode, né? Quem olha para mim hoje não consegue imaginar, né? Quem olha para mim hoje... Pagodeiro. Eu lembro só do Franco, aquela música que ele insiste em cantar, né? Aquela boca sem dente que ele beijava, lá, aquela boca sem dente que ele beijava. Bom, deixa isso para lá. Vamos voltar aqui. O que acontece, Edmar? Eu sou resultado disso. E fui o primeiro na minha casa a conhecer a Jesus. E eu, pela graça do Senhor, eu constituí uma família da forma como eu lhe falei,
minha esposa, 3 filhos, sabe? Meus filhos servindo ao Senhor junto comigo e com minha esposa. E isso não entendo o que eu vou te dizer, sabe, o Edmar, não vem de um mérito seu. Você está entendendo? É claro, você precisa praticar o que a Bíblia diz. Mas se você não depender de Deus, a receita só não é suficiente. Você está entendendo? Existe a necessidade de você depender de Deus. Todo homem tem a necessidade, para conduzir sua casa, de depender de Deus. De ir a Deus. De se relacionar com Deus. De buscar a direção e o governo de Deus. Você está entendendo? Eu não tive referência de pai. Eu não tive referência de um homem dentro do lar. Eu não tive essa referência. Mas, então, como é que você conseguiu? Bom, eu posso dizer para você que Deus, ele sobre todas as coisas, né? Deus, ele cuidou de mim, colocou homens, né, pastores na minha vida, que se tornaram um exemplo para mim, você está entendendo? Com os quais eu aprendi, né? Fui vendo como eles faziam, fui aplicando também na vida dos meus filhos, mas essa relação onde você começa a buscar exemplos, sabe, pessoas que sejam referência para você, que mostrem para você um caminho, sabe, que ajudem você a entender a aplicabilidade da palavra, né, como a palavra deve ser aplicada. Sim. Né? Isso tudo foi e cooperou com a minha vida, para que eu chegasse hoje e poder me alegrar diante de Deus pela bondade e misericórdia dele comigo, pela família que ele me concedeu, em ter. Então, assim, hoje eu diria para você assim, que essa questão das pessoas não terem referência, ou dos homens não serem referência, eu diria para você assim, se um homem hoje ele se dispuser a sair da sua zona de conforto, você está entendendo? E assumir o lugar dele, automaticamente a mulher ela vai para o lugar dela. Sim. Você está entendendo? Mas isso é algo que dá trabalho. E trabalho é uma coisa que às vezes nós não queremos ter. É verdade. Sabe? Criar filhos dá trabalho. Ser homem, assumir responsabilidade, você está entendendo? É algo trabalhoso. Te tira da tua zona de conforto. Às vezes é mais fácil você trabalhar, botar dinheiro dentro de casa, chegar em casa, ligar a televisão, ver um jornal, ver um filme, ver um programa de televisão e não esquentar a cabeça com mais nada. Às vezes os filhos se aproximam de você, você está sentado no sofá, mas você não dá atenção para os filhos. Né? E aí você entrega tudo na mão da mulher. Você entrega o dinheiro na mão dela para ela administrar, pagar as contas, fazer as compras, fazer tudo. Aí, na verdade, o homem ele está sendo macho, não está sendo homem, né? Ele tá aí o dinheiro, resolve, os filhos é teu, tá tudo aí. Mas ele não assume, não paga o preço. Você entende? Se nós buscarmos ser, às vezes a gente está mais preocupado em ter do que em ser, né? Às vezes a gente quer ter uma boa esposa, mas às vezes nós não estamos preocupados ou engajados na tarefa de sermos um bom marido, um bom pai, uma pessoa presente, que participa, você está entendendo? Que chama a responsabilidade. Tira o peso da mulher. Você está entendendo? Chama a responsabilidade, que se coloca como servo, como aquele que vai... Você está entendendo? E eu vou falar uma coisa para você, Edmar. As mulheres, elas anseiam por verem seus maridos assim. Elas admiram o marido que sabe para onde ir, sabe liderar, que sabe liderar, você está entendendo? Que aponta para Cristo, entendeu? Que não se move por ele mesmo. Porque quer ver uma coisa que deixa as mulheres muitas vezes indignadas, é ver às vezes o homem de forma egoísta, sabe, sentado como se estivesse num trono, e sendo servido, né? A comida está pronta, sabe? Está tudo aqui, tudinho nas suas mãos. Não que haja um erro em si na mulher fazer isso, mas é muito importante que o homem se veja como um servo da sua esposa, um servo dos seus filhos, que não está ali para ser servido, mas para servir. Para cooperar também. Né? E aí, se a mulher põe a sua comida, se a mulher cuida, isso é uma coisa tranquila.
mas ela se sente cuidada, amparada por você, ela se sente protegida. Muitas vezes a mulher, ela se sente protegida, mas se o cara é um cara que não está nem aí para nada, qual é a sensação de proteção que essa mulher tem? Seus filhos, os filhos fazem o que quer, não existem limites. Às vezes existem situações onde os filhos batem no pai e o pai ri. Eu já vi situações horríveis, já vi situações de pai ensinando os filhos a xingar, a bater um no outro, sabe? Ah, ele te bateu, vai lá, bate nele também. Você está entendendo? Assim, de uma forma, tratando a coisa de uma forma muito irresponsável. Né? É difícil dizer isso, mas hoje nós precisamos que uma nova, que a mente mude. Nós não devemos nos deixar levar pela mentalidade desse mundo, como está escrito na carta aos Romanos, mas transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. Nós não temos que ser os homens que esse mundo diz que tem que ser. Você está entendendo? Nós temos que ser os homens que, quando você olha para as Escrituras, você está entendendo? É aquele homem que está ali nas Escrituras que você tem que ser. É interessante você citar Romanos, porque às vezes a pergunta que fica é, não, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para a situação melhorar? O que eu preciso fazer para a coisa da minha casa andar? E Romanos, ele justamente fala isso, né? Transformai-vos, ou seja, não tem essa situação que está assim, para ela mudar completamente, para ser transformada, vocês precisam mudar a mente, transformar-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, a mente tem que se tornar nova de novo, tem que ir lá começar bebezinho, aqueles conceitos que você absorveu, esquece, agora... Então tudo começa ali no entendimento, né? Eu voltaria um pouquinho só antes, nesse mesmo texto, sabe, Anderson? Que diz assim, ó, não vos conformeis com este século, não tomeis a forma, e século é mundo, ou não pensem da mesma forma como esse mundo, não vejam da mesma forma como o mundo vê. Parafraseando aqui, é isso. Não pensem igual, sabe? Não vejam da mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este século, com esse mundo. Não tenham a mesma forma. Mas você não vai ter a mesma forma desse mundo se você tiver a tua mente renovada. Porque se você pensar como o mundo pensa, você vai fazer igual. Você crê na mesma coisa, você crê da mesma forma, resultado é fazer igual. Você está entendendo? Você só vai fazer diferente se você pensar diferente, se você ver diferente. E aí é a hora que a gente precisa de verdade de homens que entendam essa responsabilidade que tem diante de Deus. E eu queria falar mais especificamente para um público cristão masculino. Você entendeu? Que nós precisamos reagir diante desse mundo. E eu vou falar uma coisa para você, Anderson. É preciso ter coragem para reagir. Olha como nós estamos vivendo hoje. Eu comecei falando para vocês aqui que eu não me considero uma pessoa idosa, né? Estou com 51 anos. Mas o que eu vi, a transformação que eu vi da época que eu era jovem para o que eu estou vendo hoje, você está entendendo? Quanto dos nossos valores foram perdidos. E hoje a estrutura familiar ela está completamente perdida. E os problemas que existem lá fora nesse mundo estão batendo na nossa porta. Estão batendo na nossa porta. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos cruzar os braços e deixar a coisa seguir? Nós vamos falar do que está acontecendo simplesmente? Ou nós vamos reagir? E quando eu falo reagir, eu falo de assumir posição.
ser firme em nossas convicções. Você está entendendo? Levar adiante. Porque se nós não levarmos adiante, sabe, Edmar, é possível que nós sejamos uma das últimas gerações que preservem valores. Para que vá adiante, nós precisamos assumir posição, para que outros aprendam conosco, Sim. para que Pra sejamos gente ser referência referência, para outros. Você está entendendo? E a coisa siga adiante. Então, é necessário que os homens cristãos, eles entendam que existe uma ação espiritual das trevas, que quer destruir a família, que quer que ele não ocupe o lugar dele, que quer que a mulher, hoje, ela tenha ela assuma uma posição que não é dela, que só vai fazer com que ela se sinta cada vez mais frustrada, sobrecarregada. Você está entendendo? Mas é necessário que os homens eles chamem a responsabilidade para si, se posicionem. E aí tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Falando sobre essa questão de coragem, né? É uma coisa interessante, né? Às vezes você pergunta assim: você é uma pessoa de coragem? Né? E as pessoas ficam meio sem saber como responder a essa pergunta, né? Bom, eu sou corajoso? Não sou e tal, não sei o quê. Bom, eu quero falar uma coisa para você que está nos ouvindo aí. Coragem não significa necessariamente que você não tem medo. Não é ausência do medo. Né? Não é ausência do medo. Você está entendendo? Mas a coragem é o seguinte: o medo ele não vai me parar, eu vou lá. Ainda que com medo. Eu vou enfrentar. E eu vou falar uma coisa para você, sabe? Não sei quanto tempo nós temos aí, mas eu posso falar um bocado com vocês aqui ainda. Fica à vontade, fica à vontade. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sou, né? Tô falando um pouquinho da família, né? Eu sou o filho caçula. E a minha irmã mais próxima de mim, sabe? Ela é 5 anos mais velha do que eu. Eu sou. Bom, a minha é 15 anos mais velha que eu. Mas deixa eu te contar o restante da história. Eu sou o 4º filho. Eu também sou o 4º. Na verdade, minha mãe teve 5, mas um faleceu aos 3 meses, né? E era mais velho do que eu também. Mas ficamos nós 4, né? E a minha irmã mais próxima de mim, ela é 5 anos mais velha do que eu. Meu irmão do meio, ele é 7 anos mais velho do que eu. E a primogênita, né? A minha irmã mais velha, ela é 9 anos mais velha do que eu. Ou seja, quando eu tinha 5 anos, a minha irmã mais próxima de mim tinha 10. E eles me colocavam muito medo. Terror, né? Eles me colocavam muito medo. Eu era, sabe, completamente aterrorizado por eles. Eles viam um filme de vampiro, de lobisomem, não sei o quê. E meu pai, eu falei que meu pai era embriagado, meu pai vivia embriagado, ele era alcoólatra e tal. Às vezes meu pai vinha da rua, né, já daquele jeito, né? E aí ele entrava dentro de casa, e aí ele lembrava que queria fumar um cigarro. E aí tirava a notinha de 1 cruzeiro do bolso e falava para ir comprar um cigarro para ele no botequim que tinha na esquina. Meus irmãos, espertos, né? O que eles faziam? Eles se escondiam tudo. E eu, bobinho, né? Novinho ali, ficava. Meu pai olhava para o primeiro: você vai buscar um cigarro para mim. E eu tinha um quintal enorme, com 200 metros, numa escuridão terrível, cheio de mato para todo quanto é lado. Eu tinha que atravessar aquele quintal todinho, né? Para ir até a rua, lá o botequim, comprar o cigarro para o meu pai. E quando eu saía da porta de casa, meus irmãos começavam a gritar: olha o lobisomem, olha o vampiro, olha não sei o quê, olha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu passava com uma flecha e parava lá na rua, quase levava tombo. Né? E quando voltava, gritava para minha mãe: mãe, abre a porta! Aparece aí! Abre a porta aí, acende a luz! E aí eu voltava também com uma flecha e eles gritando ao mesmo tempo: olha isso, olha aquilo outro. Eu fui criado, eu vou falar uma coisa para você: o medo na minha vida foi algo terrível. Eu pensei que eu ia ficar louco na minha adolescência. Eu não conseguia dormir. Agora a parte triste dessa história, né? Eu não conseguia dormir. A casa que eu morava era uma casa bem simplesinha, de telha de amianto, aquelas telhas fininhas, sabe? Uhum.
E eu morava na parte que era o meu quarto era na parte que era da varanda, ou seja, uma parte baixa da casa. Você está entendendo? E o calor aqui do Rio de Janeiro, Pô, naquela telha. mas eu dormia coberto dos pés à cabeça. Então, Aí, ó. ou seja, Caramba, igualzinho. eu não dormia, Igualzinho. Contando minha história. ou seja, eu não dormia por medo, eu tinha medo de assombração, né? Tinha medo de vampiro, de lobisomem, acesa. tinha medo de defunto, não podia ver um defunto na minha frente, que meu Deus do dança ali céu. na telha, meu Deus do céu. Era um terror para mim, eu tinha medo de ficar endemoniado, eu tinha medo de demônio, né? E é interessante, né? Porque Jesus entrou na minha vida. E acho que foi até o medo que eu tinha que me trouxe para Jesus, entendeu? O medo, eu tinha um medo tão Buscou grande uma referência, né? que me trouxe para Jesus. É melhor me converter, que o negócio tá muito do meu lado. Mas o que aconteceu, né? E aí entra o poder de Deus na nossa vida, né? Eu era essa pessoa que tinha medo de tudo, né? Que não podia saber de alguém que tinha falecido, né? E minha mãe ainda cismava que naquela época, né, se velava o corpo em casa e colocava em cima da mesa. Caramba. E minha mãe dizia que para ficar livre do medo tinha que passar embaixo do caixão na mesa lá. Deu Nossa, mais medo ou tirou medo? Eu acho que deu mais medo. Essas crendices populares são as melhores. mas isso acontecia, né? E era terrível para mim ter que passar embaixo daquela mesa, mas vamos lá. O que acontece? Quando Jesus entrou na minha vida, né? Olha só como é que são as coisas, né? Eu fui ser enfermeira da aeronáutica. Passei na prova de sargentos da FAB, né? E fui trabalhar como enfermeira na aeronáutica. E cuidei de muitos corpos, né? Tive a oportunidade de pregar para muitas pessoas lá, né? Mas vi muitas pessoas falecerem, vi muitas pessoas morrerem. E cuidar desses corpos, porque a enfermagem tem um preparo lá. Quando uma pessoa falece, a gente precisa preparar o corpo para o sepultamento. Então, eu depois... Imagina, uma pessoa que tinha medo desse jeito, né? E também me tornei pastor. Eu já encarei algumas pessoas endemoniadas aí. Eu já estive contigo em algumas dessas. E ter que expulsar demônio de algumas pessoas, entendeu? Mas é algo maravilhoso, né? Uma coisa assim. Venceu o medo, né? Mas, rapaz, olha que coisa interessante. Falando dessa questão da coragem, né? Me perdoe aqui, mas eu quero avançar nesse assunto com vocês aqui. Quando você olha para a vida de Gideão, né, no capítulo 6 do livro de Juízes, você vai encontrar Gideão dentro de um lagar, né, e ele estava ali limpando o trigo. Ó, o lagar é um local de prensar as uvas para fazer o vinho. Você está entendendo? Mas Gideão, ele estava escondido ali, porque nessa época o povo de Israel estava lutando contra os midianitas, e os midianitas, para não roubarem, inclusive, né, a produção deles agrícola, Gideão está dentro de um lagar ali, limpando o trigo para poder armazenar. E aí apresenta-se um anjo para Gideão, né, e fala para Gideão: Ei, Gideão, homem corajoso! E você... Nós, assim... O cara tá escondido. Nós, assim... Cadê o homem corajoso? Olha, Desse jeito, é bom né? endereço. Eu comigo mesmo? É o Gideão da rua lá de cima. Mas é interessante, né? Nós não teríamos visto Gideão, esse homem corajoso, né? Não teríamos visto. Mas é interessante, você vai lendo, você lê a história toda ali de Gideão, e você vai ver que Gideão ele faz algumas provas ali, para saber se era Deus mesmo que estava falando com ele e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois, né, Gideão, a Bíblia declara que ele é cheio do Espírito Santo, né, ele é cheio do Espírito do Senhor, e ele, com 300, ele luta, na verdade, contra 5 reis. E apenas 2 desses reis tinham um exército de mais de 120 mil homens. Olha só. E ele com 300. Então você vê assim que Gideão, ele é de fato um homem corajoso. Naturalmente, Gideão sentia medo.
né? Naturalmente ele tinha medo. Mas o medo que Gideão sentia não o fez parar, porque ele acreditava. Ele acreditava que o Senhor era poderoso para sustentá-lo, para dar a ele vitória, para guardá-lo, né? Nós precisamos também de coragem. Aliás, assim, vale destacar para você, falando dessa questão da coragem, existem dois textos nas Escrituras muito interessantes. Um deles se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 11, né? Se você ler ali do versículo de 1 a 5, é um texto que faz referência a Jesus, mas que fala do Espírito que iria repousar sobre Jesus. Esse texto fala, ó, um rebento nascerá da raiz de Jessé. Você está entendendo? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. E aí fala, sabe o quê? Espírito de fortaleza, espírito de coragem, fortaleza. Algumas traduções trazem poder. Você entendeu? Mas outras traduções, se você for ver ali no hebraico, né, porque é o Velho Testamento, está no hebraico, você vai ver que está fazendo referência à coragem. Você está entendendo? E fala desse espírito. E você vê Jesus, você vê literalmente Jesus, um homem de coragem. Coragem. Ele enfrenta a cruz, lá quando ele diz, eu sou, né? Ele diz, eu sou. Ele assume ali que era ele que eles estavam procurando, né? E ele sendo Deus, sendo quem ele é, ele poderia fazer muita coisa, mas ele se rende completamente à vontade do Pai, e é preciso ter coragem para se render plenamente à vontade do Pai. Nesse ponto, eu vou falar um pouquinho mais sobre coragem, depois eu quero voltar um pouquinho aqui, para a gente esmiuçar um pouquinho, mas você olha para Jesus, você vê, esse texto fala desse espírito. Agora tem um outro texto, que esse vale a pena, você que está em casa nos ouvindo, vale a pena você abrir e dar uma olhada, no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 7, está escrito assim, ele não tem nos dado um espírito de covardia. Bom, se ele não tem nos dado um espírito de covardia, ele tem nos dado um espírito de quê? De coragem. Coragem, ousadia. Coragem, ousadia. Repousa sobre nós um espírito de coragem. E você que está nos ouvindo aí, eu queria destacar isso para você. Olha, você que tem o Espírito do Senhor, saiba que esse espírito é um espírito de coragem, não é um espírito de medo. E viver hoje, ser um cristão hoje, que quer viver a palavra, é preciso ter coragem. Coragem mesmo. Você está entendendo? Eu vou voltar nesse ponto, só vou avançar um pouquinho em alguns textos aqui para a gente depois vir fechando esse assunto. Mas eu queria destacar alguns outros pontos com vocês, falando ainda dessa questão da coragem. Você olha para Pedro, né? Pedro, quando Jesus ele é preso, Pedro ele começa a seguir Jesus, né? Mas no texto de Lucas fala isso, que Pedro estava seguindo Jesus de longe, né? De longe. E quando ele foi interrogado se ele era um dos que andavam com Jesus, ele negou. Ele disse que não conhecia, que não era ele, né? Você vê que quando você começa a... E aí vale a pena a gente, só para a nossa meditação, né? Seguir Jesus de longe, né? Faz com que você muitas vezes negue. E o mundo hoje que nós vivemos, muitas vezes, né, você é confrontado em várias situações e muitas vezes você o nega. Falta coragem para você dizer, não, eu sou
Eu sirvo a Jesus, eu sou um servo de Deus, eu não faço isso, eu não ando esse caminho, eu não trilho esse caminho porque eu sou um servo de Deus. E assim, fazendo referência, poderia até considerar esse estar longe como a zona de conforto, né? A zona de conforto é essa distância, ao mesmo tempo você está vendo Jesus, você está ali, se chegar um cristão, não, eu sou cristão, pô. Mas você está a distância suficiente para se alguém chegar, pô, você segue esse cara? Não. Então é uma zona de conforto para o mundo, né? Sim, muito bom, Anderson, muito bom. Era mais confortável, ou seja, Pedro sofria risco nenhum, Sim. digamos assim, se ele se mantivesse longe e dizendo que não. Tanto que ele não foi preso. Sim. Ele não foi levado para ser crucificado lá junto com Jesus. Você está entendendo? Muito boa essa sua colocação, Anderson. Porque é justamente essa coisa, né? Às vezes estar longe, e aí é aquela coisa que às vezes você não se compromete. Não se compromete. Isso também é estar longe. Eu, nessa questão do compromisso, eu costumo dizer o seguinte: às vezes é melhor você. Muitas vezes, melhor dizendo, né? Você fica sem responder para não se comprometer. Às vezes você é arguído acerca de algum ponto, isso pode acontecer no teu trabalho, né? Na tua vizinhança, no meio dos teus parentes e tal. Às vezes alguém te pergunta alguma coisa e você, para não se comprometer, você dá calado por resposta. Muitas vezes por medo. Covardia. Não se compromete. Porque se você diz que não, você está se comprometendo. E se você diz que sim, você também está se comprometendo. Então, às vezes, é melhor dar calado por resposta, entendeu? Não, eu não disse nem que sim, nem que não, estou na zona neutra aqui. É o Canadá. Você entendeu? Eu estou nessa zona de conforto. Esse seguir Jesus de longe, né, você pode aplicar isso aí em várias circunstâncias da nossa vida. Sabe? Você pode seguir Jesus de longe quando você de fato, você é o crente secreto, né? Agente secreto, 00 crente. Exatamente. Você pode seguir Jesus de longe, às vezes, sendo uma pessoa permissiva. Você está entendendo? Às vezes, um colega está querendo fazer algo que está errado, né? Às vezes quer levar alguma coisa da empresa, quer fazer alguma coisa errada na Ou empresa. até mesmo dentro de casa, como a gente está falando da família, o homem, ele, às vezes, ele se omite a confrontar a esposa, um filho, na palavra, essa tua atitude está errada. Deixa para lá, já falei várias vezes, como eu falei aqui, e se omite. E se omite. Então, como você falou, são várias situações. E o interessante é que o seguir distante, né? Se a gente ficar ainda na analogia, você vê Jesus, mas você não consegue crescer. Porque à distância você não consegue ouvir bem o que ele fala, você não consegue ver bem os detalhes do que está acontecendo em volta de Jesus. Então, você fica num estado que você não cresce, mas ao mesmo tempo você também não descamba de vez para o mundo. Eu acho que é o mais próximo ali, que a gente poderia fazer uma referência do morno, né? Que é falado em Apocalipse, medíocre, né? Você sabe, assim, né, que, na verdade, o estado de mornidão, ou em cima do muro, está perdido do mesmo jeito, né? Está fora do mesmo jeito, sim. Né? Não é esse, né? A Bíblia chega a dizer, né, que quem dera fosses frio ou quente, né? É melhor você definir outro, né? um lado, você está entendendo? Do que você não ter lado nenhum. Na verdade, esse não ter lado nenhum, né? Sim. O inimigo das nossas almas, ele já conta contigo, né? Assim, falando do homem, eu queria voltar um pouquinho do que você tinha falado antes, que eu fiquei aqui calado, aqui só dando uma ouvida e fazendo algumas análises minhas mesmo, né? Quando você estava falando da própria referência que você não teve como pai, você sabe, né? Eu passei pela mesma coisa, né? Apesar de ter um pai como você ali, na minha casa, era um pai completamente ausente. Só que a diferença é que meu pai, ele não era alcoólatra,
Mas ele era uma pessoa completamente ausente mesmo. Ausente de conversa, ausente de conselho, de carinho, de chamar de filho. Eu lembro pouquíssimas vezes meu pai me chamando de filho. Entendeu? Ele dava uns apelidos pra gente e chamava por esses apelidos. Então, assim, durante a infância, a adolescência, queria saber de alguma coisa, não tinha. Inclusive, queria comprar alguma coisa, era com a minha mãe. Então, assim, realmente, se eu como criança, pensando em hierarquia de poder, vamos colocar assim, né? Era minha mãe. Tipo, se não tivesse jeito, aí precisa procurar adulto, aí eu procuro meu pai. Mas não tinha, não tive esse afeto, então nada disso, abraço, nem um tapa, nem nada, entendeu? Era completamente ausente. Só que, como você, claro que eu tive minha época de revoltado e tudo mais, né? A minha adolescência, ali quando Jesus entrou de verdade, né? Que eu realmente, não, eu quero mesmo, entrou de verdade, eu também, como você, comecei a reparar homens, famílias que foram referências para mim, entendeu? Que são até hoje. Entendeu? Que eu olhei, poxa, caramba, eu quero ser assim. E fica aquela coisa, não, eu não quero errar com meus filhos, né? Não quero errar com a minha esposa, não quero errar com meus filhos, não quero cometer o erro. É onde eu tinha toda a tendência de ir para o outro oposto, né? Para o outro oposto de deixar o barco ir, deixar a coisa desenrolar, né, sem me preocupar muito. Então, assim, eu erro bastante como pai, como marido, mas eu acredito, assim, que o meu destino, pela referência que eu tinha, nossa, nem tá mais casado. Eu vou completar 14 anos agora em janeiro. Glória Então, a assim, Deus. é uma benção. É uma benção mesmo. Assim como qualquer casal, a gente passa por nossos problemas, mas o Senhor tem sido misericordioso com a gente, tem perseverado. Amo minha esposa, amo meus filhos. Então, assim, eu procuro realmente olhar o que as escrituras falam, olhar também para as referências que eu tenho. Mas como foi importante ter essas referências de homens, de maridos, de pais, entendeu? Que eu olhei assim, caramba, e vi aquelas coisas, poxa, é assim que eu quero ser. E eu fico vendo assim que muita gente, até pela nossa cultura de hoje, Rogério, porque assim, a cultura, sei lá, até os anos 80, iníciozinho dos anos 90, ainda havia uma cultura muito grande de você estar próximo, de entrar na casa, de participar da família, do outro, de ver a rotina e tal. Hoje é muito difícil isso, né? Até mesmo dentro da igreja, né? A gente está falando sobre todo o conteúdo cristão, a gente está falando para cristãos, né? Para homens cristãos. Então, assim, dentro da igreja, hoje há essa grande dificuldade, você realmente conhecer a pessoa de verdade, como é que é em casa e tal, né? Você não tem. Contato Quando vai mesmo. tomar aquele café, ver um futebol e tal, e acabou. Entendeu? Você não tem um contato real como a gente tinha antes. Entendeu? Então, eu acredito que hoje isso também é um grande dificultador para o homem poder olhar e falar assim, poxa, Esse caramba, cara aqui é tipo, um exemplo. caramba, eu devo estar muito errado mesmo, porque esse cara trata os filhos assim, trata os filhos assim. Porque é diferente, né? Quando você só fala, né? Pô, cara, ó, caramba, tá grosseiro com seus filhos, então, pô, cara, não tá dando atenção pros seus filhos. Quando você vê, entendeu? Quando você vê, ou então quando você numa conversa, a pessoa fala naturalmente. Entendeu? Porque às vezes a gente fala muito de grandes coisas, né? Mas você está falando da questão ali do cara que chega cansado do trabalho, os filhos chegam e ele não dá muita atenção. São coisas simples dessas, são coisas simples. Mas são coisas simples que vai passando o tempo e essa criança ela vai perdendo a proximidade com o pai ali, vai perdendo a confiança com o pai. Entendeu? Onde você mais uma vez colocou a questão da carcerária, né? Da população carcerária. E eu acredito que isso é abrangente, isso não é só a população carcerária, acho que de uma forma geral, né? Eu acredito que a maioria dos problemas psicológicos estão ligados a isso, entendeu? Uma falta ali da figura paterna, da figura materna, mas principalmente da figura paterna. Então, assim, no meu caso, por exemplo, a gente tem uma rotina ali na hora de dormir com meu filho mais velho. Meu filho mais novo é mais difícil, porque ele tem uma rotina completamente diferente, ele é autista, então, assim, é uma outra pegada, mas meu filho mais velho, desde que ele era muito, muito pequenininho, 2 anos e pouquinho, a gente permanece com uma rotina ali no sono dele, de contar uma história, de conversar sobre o dia.
às vezes, a vontade, pelo cansaço, é tipo deixar com a mãe mesmo. Deixar com a mãe. Assume essa parte aí. Entendeu? Mas eu sei que isso é importante também para mim. Então, assim, a gente tem algo muito, muito pau a pau ali. Hoje eu vou, ela vai amanhã. Então, assim, a gente divide muito essa tarefa. Porque eu vejo que é importante ele ter essa proximidade comigo, que ele é importante ele ver eu falando também da palavra para ele, ensinando a Bíblia para ele, não só a mãe, não só a referência da mãe. E que às vezes muitos filhos ele tem a mãe que ensina tudo e o pai que trabalha e paga as contas. Entendeu? Isso se a gente colocar numa família bem tradicional, né? Porque hoje essa modelo está bem diferente, né? Mas às vezes o filho só vê isso. Quem vai buscar no colégio, quem vai levar para o colégio é só a mãe. Acontece alguma zebra no colégio lá, é a mãe. É assim, eu vou te falar bem sério, eu não gosto muito não. Eu fui na reunião de pais uma vez, eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu falei, olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não vai. Primeiro que você encontra na maioria é mulher, né? Não, mas, pelo amor de Deus, não quero ir mais não. Anderson, você está falando aí, né, dessa questão da mulher, contou um pouco da sua história, né, de que a sua mãe, na verdade, era para você a referência de autoridade. Sim. Né? O que acontece? A gente pode observar que o homem, ele foi colocado Deus o colocou, vamos colocar assim, na posição de governo dentro da sua casa. Né? Essa é uma posição de protagonismo, né? Onde o homem ele precisa ser o protagonista. A mulher, Deus colocou ela ao lado do homem como uma ajudadora, sabe? Auxiliadora, aquela que vai cooperar para que o homem ele desempenhe a sua função, o seu papel. Você está entendendo? Dentro de um lar, a mulher ela tem exatamente essa condição total de ajudar o homem a cumprir com a missão que Deus confiou a ele, de cuidar dos filhos, de criar filhos, de trabalho, de tudo. A mulher ela ajuda o homem. Você pode observar que o homem hoje, ele parece que ele saiu desta posição, onde ele é o protagonista, você está entendendo? E eu vou falar uma coisa para você, e agora é um assunto assim, de homem para homem, ô Anderson. Vou falar uma coisa para você. As mulheres, elas querem se sentir protegidas. Isso eu falo, é claro, de forma geral, né? As mulheres, elas querem sentir segurança. Você está entendendo? Agora, quando você tem um homem que não decide, que deixa para ela decidir, essa mulher vai se sentir segura como? Quando você tem um homem que não chama para ele a responsabilidade. Por quê? Porque existe ainda muita confusão dessa questão do cara que tem autoridade e é um servo e do cara que é um autoritário. Existe ainda muita confusão nisso. E parece que a pessoa ela não sabe bem o que é isso. E Jesus, na verdade, ele é um ótimo exemplo para nós de alguém que tem autoridade e que se colocou como um servo entre nós. Né? Então, o homem que ele sabe da responsabilidade que ele tem, se coloca como um servo da sua família, você está entendendo? Ele vai, inclusive, encaminhar a família naquilo que Deus está direcionando ele para fazer. E a mulher vai ser uma cooperadora para que juntos eles alcancem aquilo que eles creem. Eu acho até válido falar que não é que a mulher não possa decidir nada, nem tomar atitude em alguma coisa, mas não é responsabilidade dela. O homem pode simplesmente, não, pode decidir isso aí, não, pode ver isso aí, mas não colocar responsabilidade para a mulher. Eu posso falar uma coisa aqui, para cooperar nessa questão? Por exemplo, o homem ele deve ouvir a sua mulher. Sabe? Ele deve ouvir. E se ele concorda com o que ela está dizendo, então faz o que ela está dizendo, não há nenhum problema nisso. Você está entendendo? Não há problema em você ouvir e concordar. E fazer, se você concorda. O problema é quando você faz
mas você não concorda, você não crê que deveria ser daquele jeito. Faz só para evitar E a você fadiga. faz para evitar o estresse, para evitar, sabe, qualquer tipo, vai te tirar da zona de conforto, vai gerar estresse, vai gerar algum tipo de atrito. Você está entendendo? Essa condição é que é ruim. E muitas vezes é mais fácil, às vezes, a gente transferir responsabilidade. E deixar, porque se der errado, ela não vai falar na tua cabeça, porque foi ela que decidiu, entendeu? Embora é preciso ter coragem também para assumir quando dá errado. Claro. E nós não vamos acertar todas. A gente precisa, é claro, buscar direção do Pai para buscar acertar. Não é verdade? Sim. A gente precisa disso. Agora, nós podemos errar, né? Agora, é importante que a gente saiba que a mulher, ela quer... Olha, muitas mulheres, entendo o que eu vou te falar, e esse assunto para mim ele é muito importante. Muitas mulheres perderam a admiração pelo seu marido. Você está entendendo? Elas perdem a admiração. Não veem o homem sendo homem, assumindo uma postura de homem, assumindo responsabilidade, dando direção, conduzindo a casa. A mulher, ela se sente muito confortável quando ela tem do lado dela um homem que sabe para onde ir, que sabe o que ele quer alcançar, sabe para onde ele deve conduzir a sua esposa e seus filhos. Casa. Isso traz segurança para ela e ela se alegra e ela passa a admirar esse homem. Você está entendendo? Até no momento de intimidade, a mulher ela se entrega de uma forma melhor porque ela confia no parceiro que está do lado dela. Então, essa posição do homem, ela precisa ser resgatada, porque inclusive vai resgatar muitos relacionamentos. Porque muitos relacionamentos hoje, a mulher perdeu a admiração pelo marido. Por quê? Porque às vezes olha para o marido, esse cara aí não faz diferença. Ele Não age. Não age. Ficar com ele ou sem ele não é mesmo. Eu vou ter que resolver do mesmo Você jeito. entendeu? As coisas sobram sempre para ela resolver. E eu vou dizendo uma coisa para você. O homem que é responsável, o que entende o seu papel, ele vai se ver como responsável por tudo. Por tudo. Desde a alimentação. Aí você vai dizer assim, Rogério, mas será que o homem não está entrando em áreas que de repente é mais da mulher? Cara, eu vou dizer uma coisa, responsabilidade é uma coisa, ação Fazer, né? é outra coisa. Existe, por exemplo, se você não cuidar bem da alimentação dos teus filhos, daqui a pouco teus filhos vão estar doentes. E pode ser que a tua mulher, ela faça isso muito bem, mas pode ser que ela precise de ajuda. Pode ser que ela só faça um determinado tipo de comida. Você está entendendo? Pode ser, por exemplo, que seus filhos só comam massa, só comam macarrão, só comam hambúrguer, só comam... E você precisa dizer, olha, filha, vamos comer um legume, vamos comer uma salada, vamos comer um peixe, vamos comer uma fruta. Às vezes você precisa fazer isso. Tem muitas mulheres que não vai precisar, mas a responsabilidade de cuidar do bem-estar de todos, você entende o que eu estou dizendo? Do homem. É essa responsabilidade, não é assumir o papel da mulher, não. Se a tua mulher faz bem, amém, glória a Deus. Isso é liderança, né? Liderança. É, exatamente. Se ela faz bem, se você concorda, se você, poxa, legal, minha esposa faz muito bem isso aqui, cara, então deixa ela, maravilha. Agora, pode ser que em uma coisa ou outra ela precise de ajuda. E você precisa dizer para ela, filha, olha só, isso aqui, faz assim. Olha, isso aqui, eu gostaria que fosse desse jeito. Eu queria que o Guilherme, eu queria que o Fábio, ele fosse dormir tal horário, eu queria que ele dormisse à tarde, eu queria... Às vezes, pode ser que não... Eu sei que tem muitas mulheres que cumprem muito bem o seu papel e eu não estou falando para essa, mas o que eu quero destacar é que o homem ele precisa ver tudo isso. Ele precisa ver se tem alguma coisa que está faltando dentro de casa. Às vezes a mulher, uma outra coisa que é uma queixa muito interessante, né? Muitas mulheres queixam, às vezes, de situações que ocorrem dentro de casa e que ficam, sabe? E que não são resolvidas. Às vezes tem uma torneira pingando e aquela torneira fica pingando. Isso é terrível para a mulher. E o cara não
não se move do seu lugar para ir ali trocar aquela torneira ou comprar uma carrapeta, botar no lugar. Ou se não sabe fazer, pagar alguém para fazer, né? Ou então, se não sabe fazer, né? Embora nós temos aí o Google, aí, a internet aí. Tem YouTube para essa coisa. Que ajuda bastante. Mas o homem ter essa iniciativa, ter esse protagonismo, resolver as situações que surgem. Você está entendendo? Não deixar para a mulher resolver. Para a mulher ter essa... A mulher, ela quer, de fato, admirar o seu marido. Ela quer. E como isso faz bem? Quando a mulher ela olha para o seu parceiro, seu companheiro, seu amigo, e ela admira. Não, poxa, meu esposo, eu admiro ele. Né? E quantos homens precisam resgatar essa admiração, né? Às vezes a relação dentro de casa ela fica fraca, né? Ela fica uma relação assim Fria, né? Fria, né? Por quê? Porque não há aquela admiração, ela se perdeu. Mas se perdeu muitas vezes por quê? Porque o cara não chama para ele a responsabilidade. Essa questão, voltando um pouquinho, a gente estava falando sobre a questão da coragem, né? E assim, já para a gente encaminhar aqui a nossa conversa, eu estava falando com vocês assim que Jesus ele tinha essa coragem, né? Eu estava falando com vocês também sobre Pedro. Que Pedro estava seguindo Jesus de longe e tal, e Pedro nega Jesus, né? Mas acontece uma coisa interessante na vida de Pedro. Né? Jesus, no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Né? Pedro, ele tinha negado Jesus, que nem nós lemos aqui, falamos, né, comentamos aqui do capítulo de Lucas, lá, capítulo 22 de Lucas. Mas o que acontece? Jesus ele fala isso: recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha, no grego, você está entendendo? Ela quer dizer mártur, que é da mesma origem da palavra mártir. Você está entendendo? Ou seja, Jesus está dizendo assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires. Né? Eu falei aqui que o Espírito que Deus tem nos dado é um espírito de coragem. E é importante você crer nisso, porque se você não crer, você precisa crer que Deus ele depositou em nós um espírito de coragem. E eu estou citando esse exemplo da vida de Pedro para dizer para você o seguinte, que Pedro, ele nega Jesus. Ele estava seguindo Jesus de longe e ele nega Jesus. Mas aí, em Atos, Jesus diz isso. Capítulo 1, Jesus diz isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires, sereis minhas testemunhas. Aí a história segue. No capítulo 3, no capítulo 2, na verdade, vem o dia de Pentecostes. E eles são cheios do Espírito Santo. E Pedro está lá. E quando as pessoas começam a olhar para aquele mover que estava acontecendo ali, aquele derramar do Espírito Santo, começam a achar que as pessoas estavam embriagadas, e Pedro se levanta. Aquele homem que estava outrora com medo, covarde, sabe, negando Jesus, olhando Jesus de longe, Pedro se levanta ali e começa um discurso. E aí Pedro vai falando no capítulo 3, Pedro ele fala de forma ousada, ali ele está diante das autoridades religiosas lá de Israel, e Pedro ele, de forma ousada, ele começa a dizer, este Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunha, e aí nós somos seus mártires. E aí quando você vai para o capítulo 4, mais uma vez,
Pedro, de forma ousada, sabe, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Acaso avaliem vocês, convém que venhamos a obedecer a homens ou obedecer a Deus? Né? E Pedro ali com toda a ousadia, ele segue falando de Jesus. Você vê que Pedro agora, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, o Espírito, sabe, ele com coragem ali, ele fala abertamente de Jesus, né? E chega um momento lá em que eles são martirizados, né? Literalmente, eles apanham lá, eles recebem umas chicotadas e saem dali alegres, felizes, porque foram achados dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Um homem que outrora estava negando com medo, mas agora era uma testemunha de Jesus. E quando você vai ver a história dos apóstolos, você vai ver que a maioria deles morreram, Sim. sabe, como mártires da igreja. Tirando João, acho que todos eles. Sabe, você vai ver, né, o próprio Pedro morreu crucificado, segundo a história, sabe, numa cruz de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como nosso Senhor. Né? Nós temos Paulo, um homem que eu admiro muito. Falar de Paulo assim, é algo que me emociona, porque eu vejo Paulo um homem incansável, imparável, nem cadeias pararam aquele homem, né? Eu olho para Paulo assim, um homem de coragem, Deus falando para ele assim: olha, você ainda vai estar em Roma diante das autoridades romanas para testemunhar acerca do meu nome, né? E quando você vai vendo tudo que Paulo passou, tudo que ele enfrentou, e ele ali, e no final, sabe, quando ele está escrevendo a Timóteo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E você vê um homem cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de força no Senhor. Talvez, sabe, eu falar assim de coragem, né? Ser homem nesse tempo nosso, precisamos ter coragem. E essa coragem já nos foi dada, porque o Espírito que repousa sobre nós não é um espírito de medo, nem de covardia. É um espírito de coragem. Precisamos, sabe, essa coragem, ela está no Espírito que habita em nós. O que nós precisamos é sair da nossa zona de conforto, sabe, e de fato chamarmos a responsabilidade para nós, né? E assim a gente poder de fato cooperar com o reino de Deus. Quando a gente fala de coragem, eu queria apenas destacar, eu falei com vocês que queria voltar em alguns pontos, né, só para fechar esse tema, e aí quando a gente fala de coragem, eu queria destacar uma coisa assim: existem coisas que todo mundo faz, sabe? Existem coisas que só filhos de Deus, corajosos, fazem. Só filhos de Deus fazem. É fácil você pagar mal com mal. É até o esperado, né? É fácil. Isso aí qualquer um faz. Pagar o mal com o bem. só filho de Deus. Só filhos de Deus. E é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para pedir perdão. É preciso ter coragem para reconhecer seus erros. É preciso ter coragem para entregar a sua vida por uma causa e ser um mártir, ser uma testemunha de Jesus. É verdade. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para dizer aquilo que precisa ser dito. Quando muitas vezes o mais confortável é se calar, é deixar a coisa rolar, deixar a coisa acontecer. É preciso ter coragem para chamar a responsabilidade, para dizer: ó, tá comigo. Sabe? Eu posso acertar, eu posso errar,
mas eu não vou abdicar da posição. E vou buscar, com a graça de Deus, acertar. Sei que posso errar. Não vou tratar o erro como uma coisa possível. Vou tratar o erro como um acidente. Porque eu vou buscar sempre acertar. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para estar nesse mundo aí fora. Você está entendendo? Onde você é tentado e desafiado constantemente a se corromper, né? A se entregar a algum tipo de pecado. Hoje, mulheres te cantam. Você como homem, né? Hoje a gente vive uma situação que cantar uma mulher, você pode ser preso. Mas o contrário não. O cara não quer ser preso, ele vai cantar. Mas você ser assediado é uma coisa hoje que acontece. E é preciso ter coragem para dizer não. Se posicionar, ser porque firme você na vai fé. ser visto como um homem fraco, como um homem de uma mulher só, como um homem isso, um homem aquilo. Você está entendendo? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para denunciar aquilo que está errado. João Batista denunciou o pecado de Herodes. Perdeu a cabeça. É possível que em algum momento a gente perca a cabeça. Mas é preciso ter coragem para denunciar o que está errado, para se posicionar acerca do que está certo, do que está correto, acerca do que é bom e do que é mal. É preciso ter coragem. Para mim, esse é um chamado de Deus para os homens desta geração. Sabe? Quando Josué estava para entrar na Terra Prometida, Deus falou com Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 7, Deus fala com Josué assim, ó: ser forte e corajoso, para fazer cumprir todas as palavras desta lei. O que Deus estava dizendo para Josué? Você precisa ser forte e corajoso para viver as palavras da lei. Para vivermos o Evangelho simples, mas o Evangelho como ele é preciso ser forte e corajoso. E é interessante você ter falado essa questão do testemunhos com mártires, né? Que mártir é aquele que é capaz de morrer em prol da causa que ele defende, né? E se transportar isso para o casamento, né? Aí vem a pergunta, né? Pro marido, né? Está disposto a ser esse mártir, morrer pela sua esposa, pelos seus filhos? Pelos seus filhos acho que é até mais fácil, né? Agora, assim, pela sua esposa. Bom, Anderson, vale lembrar que Jesus disse que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e que deu a sua vida por ela. Né? Esse é um chamado para todos os maridos, sabe? Entregar a sua vida. Eu acho que o desafio de todo homem, principalmente discípulo de Jesus, né? Todo homem em si, mas a gente está aqui falando, né, para o público cristão, e eu acredito que contribua para quem não é cristão também. O maior desafio do homem é ser homem dentro da sua própria casa. O homem, ele quando consegue ser homem dentro de casa, ele consequentemente se torna mais fácil, né, ser um homem, refletir aquilo que é dentro de casa. Você falou de coragem, né? Acho que é bom a gente também animar aqueles homens que estão sendo corajosos a continuarem a ser corajosos, perseverarem, né? Ainda que encontrem uma resistência das suas esposas, dos seus filhos, continuarem a ser corajosos. E a ser corajosos aqueles que têm sido omissos, né? Têm sido fracos, né? Encontrarem força no Evangelho. Eu não posso deixar de ler aqui, né? 1 Pedro, né? 3,7, né? A gente fala do papel da mulher, mas a gente está falando aqui para os homens, querendo animar os homens, né? Eu acho que todo o desafio de todo homem e de toda mulher toda mulher casada é ser submissa a seu marido.
Acho que é o maior desafio, por isso que Deus deu o papel da mulher. O desafio do homem é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas em João ele deixa claro, né, de que forma a gente deve fazer isso, né? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas. Aí ele explica aqui, ó, ser sábio no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, como partes mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, da forma que não sejam interrompidas suas orações. Acho que todo homem discípulo de Jesus conhece esse texto, né? Então aqui deixa bem claro, né, o tratamento com a mulher, né? Tem que ser de uma forma diferente, uma forma mais pacificadora, mais amável, né? E tratando ela, acima de tudo, não só como mulher. Quando a Bíblia fala aqui, né, tratando como cordeira, tratando como irmã em Cristo, né? Muitos maridos não vê a mulher como uma irmã em Cristo. Às vezes não tem coragem de apacentar a esposa. Ele vê a mulher, como esposa, como mãe dos filhos, quer mandar na casa, mas não vê como irmã. Às vezes não tem a coragem de ir lá e apacentar. Filho, ó, você andou assim, desse jeito, você andou errado, eu também andei errado contigo, quero te apacentar aqui, te ajudar, né? E muitas das vezes, quando a gente vê a esposa como uma irmã em Cristo, você consegue tratá-la como parte mais frágil, com delicadeza. Quando você só vê como mulher, você vai ser mais incisivo, vai ser, o que manda fez errado, né? E essa visão acho que é importante para a gente animar os homens a tratar as mulheres, né, como essa parte mais frágil. Ver as esposas como cordeiras, irmã em Cristo, né, uma discípula tua. Eu diria para você assim que a gente tem dois problemas que caminham juntos, né? A omissão do homem, sabe? E essa omissão parece que ele vai acumulando ali uma carga de coisas, ele vai absorvendo, se omitindo e absorvendo e absorvendo. E muitas vezes, quando ele reage, explode. Ele reage mal, né? Reage de forma grosseira, ferindo, né? Ferindo, machucando, né? Às vezes, palavras, eles ferem mais às vezes do que uma agressão física propriamente dita, né? A gente sabe, é claro, nenhum homem deve agredir a sua mulher. Jamais. Mas às vezes a gente agride com palavras, né? E agride, né? Porque, mas isso também é resultado, sabe, o Edmar, de às vezes você não tratar as situações que surgem. Você vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar. Você não chama a responsabilidade para ti e não vai apacentando as situações como elas vão surgindo. Você está entendendo? E você deixa passar aqui, você deixa passar ali, você deixa passar acolá, e daqui a pouco você vai deixando, a coisa vai se perdendo, porque não tem governo. Você entendeu? Não tem governo, a coisa vai se perdendo. E uma hora você vai, e aí você quer agir, e aí você age de forma errada, você age mal. Aí a motivação já não é outra. Porque você não se posicionou quando deveria. Eu vou falar uma coisa para você, Edmar, eu falo por mim agora, sabe? Eu estou completando em maio de 23 agora, eu faço 30 anos de casado. Uma vida. 30 anos de casado, né? Bodas de pérola, né? E é assim, é um momento muito especial, né? Para mim, completar 30 anos ao lado da minha esposa, né? Graças ao Senhor, estamos chegando até aqui, aí, né? Podemos declarar assim, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Chegamos até aqui, tivemos muitas, como é que eu posso dizer assim, né? Muita água rolou por baixo dessa ponte, né? Muitas coisas aconteceram, muitos erros, né? Muitos erros meus, alguns acertos, vamos colocar assim. Mas uma coisa eu vou falar para você assim, eu e Simone, a gente sempre teve uma prática, sabe, Edmar, de não deixarmos passar nada, sabe? Não deixar passar nada não significa assim,
Não é uma questão de não ser, de ser intolerante. Não é isso não. Mas sabe assim, tudo aquilo que precisa ser tratado, a gente tratar. Isso tanto eu com ela, quanto ela comigo, sabe? A gente não termos um momento de namoro, por exemplo, quando estamos mal um com o outro, sabe? Com situações sem resolver. Você está entendendo? Se é para abrir mão, inclusive, daquele momento de intimidade, a gente abre mão do momento de intimidade, mas a gente prefere resolver. E aquele momento de intimidade ser pleno, ser uma entrega completa, você está entendendo? Ser um momento especial. Não ser um momento que você está fazendo quase como uma obrigação, onde você está aborrecido, chateado, não queria estar ali, não queria estar vivendo aquele momento. Você está entendendo? Essa é uma prática que eu e Simone trouxemos ao longo desses 30 anos. Eu vou falar uma coisa para você. Quem nos conhece sabe. É possível até você ver alguma coisa entre eu e Simone. É possível. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Estamos bem. Estamos bem. Não estamos vivendo de aparência. Você está entendendo? Estamos bem, estamos bem. Estamos tudo resolvido, entendeu? Hoje eu posso falar aqui para você, eu estou aqui, junto com vocês aqui, nesse tempo aqui, e eu estou bem com a minha esposa. Não tenho nenhuma situação pendente para resolver com ela, porque a gente tem buscado, pela graça do Senhor, fazer essa manutenção, de não deixar nada passar, se acumular, nada ficar sem ser resolvido, nada ficar sem ser esclarecido, sem você de fato entender o que está acontecendo. E se algum de nós tivemos uma postura errada, que não se parece com aquilo que Jesus tem nos ensinado, a gente coopera um com o outro. Não, isso que você está fazendo não está certo, não se parece com Jesus. Jesus não nos ensinou assim. Você precisa se arrepender disso que você está fazendo. Você está entendendo? Eu estou sendo muito espontâneo com você, Edmar, para falar um pouco da minha intimidade com a minha esposa. Mas é assim, a gente faz essa escolha. Algumas vezes nós não tivemos intimidade, fomos resolver as situações. E depois de tudo resolvido, aí a gente. Você está entendendo? Mas com tudo resolvido. E eu posso falar para você hoje, pela graça do Senhor, sabe? Eu estou aqui com você, não tenho nenhuma pendência com a minha esposa. Amém. Porque a gente busca, sabe, resolver. Resolver. Não deixar acumular nada, não. Qual palavra, Rogério, você teria assim? Alguém que está ouvindo, um homem que está ouvindo, ou que a mulher mandou um link. Mandou um link, vai isso aqui. Entendeu? Mas um homem, marido, está ouvindo isso aí, se identificou com algumas coisas, mas fica aquela pergunta, né? O que fazer? O que fazer? Como é que eu mudo? Porque chega uma hora na nossa vida que às vezes a gente está tão enrolado naquela situação que não consegue nem olhar para onde está o norte, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra para essas pessoas. Bom, eu vou falar para você, Anderson, daquilo que eu creio, sabe? E o que eu creio? Eu creio que Jesus, ele é a plenitude de tudo que precisamos. Nele está tudo que precisamos, sabe? Eu creio nisso de verdade, sabe? E o que eu diria eu digo para mim, digo para os meus filhos, digo para os irmãos que têm a oportunidade de apacentar, é que eles precisam se voltar para Deus, buscar o Senhor. Você está entendendo? Buscar conhecer a palavra do Senhor, buscar viver essa palavra, sabe? A Bíblia, ela é para mim como um manual, o manual do construtor, sabe? O manual do... sabe? O construtor, ele deixou o manual. E a Bíblia, ela é esse manual. E tudo que nós precisamos viver, o Pai, ele registrou ali. E ainda nos concedeu o Espírito dele para abrir o nosso entendimento, para nos revelar aquilo que está ali, sabe? Para nos fazer entender, compreender aquilo que está ali. Então, o que eu diria para todo homem, olha, busque o Senhor, busque conhecer Jesus, busque, sabe, experimentar essa vida.
Você não vai conhecer uma pessoa. A principal ação que você pode ter para conhecer alguém é dar tempo para essa pessoa, ter tempo com essa pessoa. Você não vai conhecer Jesus se você não tiver tempo com Ele. Sabe? Para conhecer alguém, tua esposa, para conhecê-la, você buscou estar com ela, você quis estar com ela, né? Vamos nos encontrar, vamos nos ver, tantos dias na semana a gente vai se encontrar para se conhecer. Não tem outro jeito de você conhecer alguém. Às vezes nós queremos conhecer a Deus, mas ficar como Pedro à distância, sabe? Você não vai, a coisa não vai acontecer. Você precisa, de fato, ter tempo, sabe? Buscar conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, conhecer o seu ensino, buscar conhecer a sua essência, sabe? A essência de Jesus vai te levar por um caminho de amor, vai te levar por um caminho de servo, sabe? Vai te levar a assumir responsabilidades, né? Tanto naquilo que está certo quanto naquilo que está errado. Você vai dizer, não, sou eu faço, eu vou adiante. E não confiando na sua força, no seu conhecimento, mas confiando no Senhor que está em você, no Espírito que está em você, o Espírito do Senhor que repousa sobre você. Entende? Quando a gente fala assim, a pessoa pode achar que é no próprio conhecimento dela, e não é. Na verdade, é preciso ter coragem para morrer para que Cristo viva em nós. É verdade. Então, eu queria animar você a dizer assim, ó, é preciso ter coragem para viver Jesus, porque você precisa ter coragem para morrer para você mesmo. Se você tiver coragem para morrer para você mesmo, Cristo viverá em você e muita coisa boa vai acontecer. Quanto mais Cristo vive em mim, né, mais coisas boas eu experimento da parte de Deus na minha vida, entendeu? Então, eu lembro de uma canção da Aline, né? Até que em mim se ache só a ti, né? Então, que nós possamos seguir esse caminho, né? De que até que em nós não se acha mais nada do Rogério, sabe? Você olha para o Rogério, pô, não vejo mais nada do Rogério, só vejo, rapaz, seria tão bom, né? Olhar para o Rogério, não achar mais nada do Rogério, ver só Cristo no Rogério, pô, ai, que coisa maravilhosa, né? Mas a gente precisa partir para isso, sabe? Pode parecer uma coisa utópica, né? Pode ser uma coisa distante, tal, não sei o quê. Mas eu posso falar uma coisa para você? Paulo dizia assim, né? Porque eu sigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Né? E a gente precisa seguir para conquistar aquilo que a gente foi conquistado. Sabe? Deus nos conquistou para um propósito, a gente precisa seguir para esse propósito, para alcançarmos esse propósito. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Muito bom esse bate-papo nosso aqui. Né? Com certeza, assim, para a gente que está aqui foi muito edificante, agregou muito na nossa vida e com certeza para quem está ouvindo e vendo também, a gente só espera que alcance muita gente, né? Para que muitas pessoas possam ouvir essa palavra que é difícil, porque você falou de coragem e no ambiente virtual tem que ter mais coragem ainda, né? Nesse ambiente que tudo é cancelado daqui, mimimi para lá, e que meias palavras e meias verdades, tem que ter muita coragem também, né? Então, assim, eu te agradecer mais uma vez, Rogério, pelo convite aí, né? Aproveitando essa vinda ao Rio de Janeiro. E para você que está assistindo, o seu like é muito importante e principalmente o seu compartilhamento, para que da mesma forma que você foi tocado, da mesma forma que você aprendeu, foi edificado, foi esclarecido, outras pessoas também possam esclarecer. E gaste 3 segundos e se inscreva no canal, porque a nossa ideia é que traga pessoas assim, relevantes para nossas vidas e para o reino de Deus. Então, gente, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço.